Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vamos hoje trabalhar mais um texto do roteiro 3 da apostila do EAD, o livro 4. Roteiro 3 que trata de assistência espiritual. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a referência 22 do roteiro 3, que é um trechinho do livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, no seu capítulo 34, onde Emmanuel nos escreve sobre o amparo espiritual. E Emmanuel começa dizendo assim: no plano físico, onde apareça a cultura social, quer dizer, o hábito da vida em sociedade, multiplicam-se os dispositivos de segurança contra desastres. E aqui, quando ele fala de dispositivos de segurança contra desastres, ele não está falando de engenhocas, que há também, mas nesse caso ele está se referindo aos mecanismos no sentido do conjunto dos homens envolvidos contra os desastres, ou seja, a coletividade se unindo a serviço do bem comum, de forma material, né? Então, eu me recordei muito da ideia, talvez pela grandiosidade, né, da ideia da muralha da China, onde homens passavam lá e, perante uma tentativa de invasão, eles acendiam fogueiras e, e outros homens que estavam a alguns quilômetros de distância acendiam também outras fogueiras e isso desencadeava uma ação por toda a muralha, e em pouco tempo todo o reino estava sabendo que estava sofrendo ataque. Então, olha só essa ideia desse mecanismo, desses dispositivos de segurança contra desastres, que Emmanuel trabalha no plano físico, inicialmente. É claro que ele está preparando o terreno e ele logo na sequência irá dizer isso com a seguinte frase: isso, porém, deve acontecer no reino da alma. Se já acordaste para o conhecimento superior, caminhas à frente, com a função de guiar. É interessante é que aí tem uma palavrinha, né? A palavra acordaste significa, tem dois significados que não se anulam, muito antes se complementam, né? O primeiro, do verbo acordar no sentido despertar. Então, se já despertaste. E o segundo, do verbo acordar no sentido de entrar em acordo, né? Que muitas vezes a gente já despertou, mas não conseguiu entrar em acordo, entender. E muitas vezes conseguiu entender, mas não entrou em acordo, não aplicou na vida ainda. Então, mas isso não reduz, não é um fator exclusivista, né? Então, se você já despertou, já tem função de guiar, segundo demanda. Se você entrou em acordo, também tem função de guiar, segundo demanda. E ele vai seguir dizendo assim: convence-te. Então, o primeiro homem a convencer somos nós mesmos. Do que eu tenho que me convencer, Emmanuel? Ele segue dizendo: convence-te de que quanto mais se te amplia o aperfeiçoamento íntimo, quanto mais eu sei e aplico, mais dilatado o número de olhos e ouvidos que te procuram, de vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente a condição de aprendizes que te observam. É um processo mecânico. Isso é muito grave, porque cabe a todos nós, membros desse grupo de estudos, cabe a todos nós que frequentamos uma casa espírita a fim de ouvir uma palestra. Cabe a todos nós que estamos frequentando qualquer religião que nos coloque em contato com informações privilegiadas acerca do homem espiritual que somos. Perceberam?
Emmanuel seguirá dizendo assim: não te descuides, pois, do amparo aos que te acompanham no educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento, determinando lamentáveis acidentes de espírito. E, gente, essas quedas de pensamento, quem já não as viveu? Talvez hoje mesmo nós a tenhamos experimentado. Às vezes ela passou desapercebida, mas elas são de uma frequência absurda nas nossas realidades. São aqueles momentos em que a gente se descuida e vamos nos pegar já em desconexão com a lei divina. E Emmanuel está falando assim que elas determinam, elas estabelecem, elas mandam lamentáveis acidentes de espírito, que muitas vezes nós iremos colher, e já colhemos, certamente, por conta de quedas anteriores, que nos trouxeram situações de agonia, de tristeza. Então, notem como Emmanuel está sendo abrangente aqui, e ele acaba nos tocando a cada um de nós. Mas Emmanuel dará então os remédios. Ele, que é o médico da alma fantástico, ele apresenta a doença, mas jamais nos deixa sem o remédio necessário. Então vamos ao remédio que Emmanuel nos apresenta. Ele nos dirá, em toda situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Toda situação. Perceberam? Olha só que remédio acessível, mas não é fácil. Em algumas situações isso pode ser simples, mas em toda a situação, em toda a minha vivência, em toda a minha experiência, nós vamos nos defrontar com situações em que selecionar esse tipo de palavras que possam ajudar não será muito fácil. Principalmente quando nós estivermos sendo encurralados, quando nós estivermos nos percebendo como vítimas. E muitas vezes até seremos. Mas, inclusive, nessa situação, Emmanuel diz que as palavras têm que ser de auxílio, a atitude tem que ser de auxílio. Olha como a coisa vai ficando difícil dependendo do caso. Ante as falas alheias, não procedas irrefletidamente, censurando ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia. Ah, mas é para acalmar os ânimos, então vamos passar um pano. Opa, às vezes é necessário uma reflexão maior para ver se é o caso passar o pano, se é o caso aprovar, ou se é o caso censurar. Ele segue dizendo assim: mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde, sem aspereza. Isso é desafiador, irmãos. Definir que a nossa definição se paute na bondade, em todas as situações. Em algumas situações, dá para fazer isso com tranquilidade ou com algum esforço, mas em algumas situações vai ser extremamente difícil. Cada um de nós tem que se esforçar mais, porque a gente já entendeu que isso não é para um ou para outro, é para todo o grupo, é a coletividade. A aplicação desses elementos constitui aqueles dispositivos de segurança contra desastres, vocacionados para o espírito. Aí começa a ficar bem difícil. É muito mais fácil, desse ponto de vista, erigir a muralha da China, que não é tão fácil assim. Ora, a muralha da China levou seus séculos para ser feita. Nós estamos nos trabalhando há milênios, portanto. Perceberam a dificuldade? O desafio que Emmanuel nos oferece? O desafio que cada um de nós tem? E olha, gente, quando eu
estava lendo ali o texto, eu estava achando assim, nossa, é bem desafiador, é bem difícil, né? E aí eu li esse trechinho aqui. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido. E aí você cai na real, fala assim, nossa, tava fácil antes, agora é que a porca torce o rabo. Porque aqui Emmanuel apresenta um antídoto para todos os nossos mecanismos de defesa baseados na projeção. Que é quando a gente observa uma conduta do outro que nos causa repulsa, estranheza, né? E aí a gente já vai se levantando na ideia de apresentar a censura, mas ele fala assim, opa, primeiro o exemplo. Quer dizer, ele nos convida a refletir por que que eu achei, me causou essa sensação de desconforto a conduta do outro. É porque está em mim. E quando eu apresento o exemplo, eu corrigi em mim. E isso me conduziu para o trecho onde o Cristo fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Tira primeiro a viga do teu olho, e depois, enxergando, você vai lá ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso que Emmanuel está trazendo para a gente, né? É nesse sentido, porque nós já nos esforçamos para tirar a viga, que vai ser fácil oferecer bondade, que ele recomenda na frase anterior, né? Na recomendação, quando nós estivermos orientando o nosso irmão, porque a gente já vai saber o trabalho que vai ter dado para passar por aquilo, né? E aí fica mais fácil ser bondoso. Emmanuel segue dizendo assim: espalhando publicações ou divulgando-as, consagra a atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar os leitores. Em tempos de WhatsApp, em tempos de internet, Facebook, é tanta coisa. Eu gosto da definição do seu Oswaldo, né? Aquele quadradinho. Tem coisas que eu também não conheço, eu vou chamar de quadradinho também, né? Mas ele fala, consagra atenção, aclama, promove, divulga apenas o que vai beneficiar os leitores, né? Apenas o que vai ser bom, apenas o que vai ser produtivo. Olha só como vão se multiplicando os remédios de Emmanuel para que a gente bem produza os mecanismos de proteção da sociedade, do nosso grupo. Isso vale dentro do grupo, né? Dentro do nosso grupo de estudos. À medida que nós vamos compartilhando, isso já acontece com muita tranquilidade, né? Nós vamos compartilhando informações que, claro, a gente já selecionou percebendo que aquela informação trará um crescimento, acrescentará, né? É por isso que a gente deixa uma reunião com sentimento de que agregamos algo. É por isso que já ao encerrar uma reunião de estudos, nossa, a gente já fica aqui com aquela ansiedade para que chegue novamente a próxima segunda-feira, né? Então, é dentro desse contexto aqui que Emmanuel já nos oferece algumas ferramentas que nós já estamos empregando em algum nível, né? Claro que a proposta de Emmanuel é lá em cima, né? É lá no alto. A gente está aqui embaixo ainda, né? Segue Emmanuel dizendo assim, ó, diante das divergências, conflitos, desesperos e inquietações, articula ideias de paz e pronuncia frases de paz. Que fantástico, né? Porque muitas vezes quem está diante disso é um dos lados da divergência, é um dos lados do conflito, é um dos lados do desespero, é um dos lados inquieto, né? E a recomendação é para que a gente, nesse momento, focalize nossos esforços
para a paz, para o apaziguamento, né? E ele segue dizendo assim, sem desconhecer que todos nos achamos em luta. Olha aqui. É claro que nós faremos parte da beligerância. É claro que nós vamos perceber que nós integrávamos aquele movimento de desarticulação. Mas, lembrando de Emmanuel, mudaremos a sintonia e tornaremos-nos articuladores de paz a partir daí, né? Então, sem desconhecer que todos nos achamos em luta incessante contra o mal e que nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar-se em ilusória neutralidade. Quer dizer, não há um salvador da pátria. Todos nós teremos em nossos corações alguns elementos belicosos, porque todos nós estamos na luta em busca da vitória. No entanto, é de todos nós a responsabilidade de articular ideias de paz. E quando eu falhar, eu terei o Marco, eu terei a Giovana, teremos outros companheiros que estarão nos secundando perante a nossa própria falha. E esses companheiros nos trarão paz, porque em outros momentos também nós teremos essa responsabilidade de perceber, opa, agora é a nossa obrigação de trazer paz no grupo. Que grupo? Todos os que participamos. No trabalho, na escola, na família, no centro espírita, nos amigos e por aí afora. E é por isso que Emmanuel nos dirá logo na sequência: pacifica os outros através da tua cooperação despretensiosa e espontânea. Quer dizer, sem segunda finalidade, espontânea, voluntária. Segue Emmanuel dizendo: pacifica os outros através da tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar a ninguém, com expectativa de um sossego que só existe naqueles que fogem das próprias obrigações e que nunca se previnem contra a desordem. Quer dizer, nesse momento há que se lembrar de que cada um de nós deve se prevenir da desordem, de que cada um de nós deve se preocupar com as próprias obrigações nesse campo, porque somos membros desse grupo. Para nós que estamos aqui no grupo de estudo, nós integramos esse grande grupo. E cada um de nós deve oferecer o que tem de melhor nesse sentido de pacificação e deve contar com o que de melhor cada um dos outros tem nesse sentido da pacificação. E só assim teremos aqueles mecanismos de paz, aonde nós poderemos entender que perante as nossas falhas outros nos secundarão e vice-versa. Segue Emmanuel dizendo assim: administra onde estiveres o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio, próprio meu equilíbrio e próprio verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio divino. Emmanuel, quando nos oferece essas palavras que têm duplo sentido, ele nos pede para fazer esse balanço, né? Ver como é que está o meu próprio equilíbrio em relação ao verdadeiro, ao de Deus, ao que Jesus nos trouxe, né? E aí ele oferece 4 pontos de equilíbrio. Vigilância sem violência. Que muitas vezes o vigia, ao ver o problema, ele se lança sobre o problema, imaginando que ao eliminá-lo, terá resolvido. É como se, ao virmos o pecador, a gente imagina, nós temos que eliminar o pecador, porque daí o pecado desaparece. E não é bem isso. Porque na vigilância sem violência, ao ver o pecador, nós queremos resolver apenas o problema do pecado e continuar amando o pecador. Notem como é desafiador. Notem como é o próprio equilíbrio no sentido do equilíbrio que
Cristo nos apresenta. Quanto a nós aplicarmos esse equilíbrio, compete a cada um de nós nos esforçarmos para chegar quão longe pudermos dessa vez. E da próxima, irmos um pouquinho mais longe ainda. Aí ele vem calma sem preguiça. Desafiador. Desafiador. Consolo sem mentira. Olha só. Vai consolar. Sem mentir. E aí ele joga verdade sem drama. Quer dizer, consolo com verdade. Sem mentira, com verdade. Mas verdade sem drama. Um conjunto de pensamentos, de faróis, nos quais nós devemos projetar os nossos esforços e buscar gradativamente atingi-lo. Porque nós estamos no campo do próprio equilíbrio, o nosso, que não se aproxima sequer desse próprio verdadeiro cristão, do Cristo. Emmanuel encerra com uma frase icônica, como sempre, né? Bem comum. Ele diz assim: se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir. Então você já sabe o que fazer, vamos instruir. É o que nós fazemos a cada reunião do grupo de estudos. E aí ele complementa. E um professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Socorre, auxilia, salva, acode e vela, vigia, zela, protege. Então é nesse sentido que nós devemos socorrer uns aos outros, velar uns pelos outros. Essa é a proposta mais desafiadora. Porque instruir uns aos outros, isso nós já temos feito, graças a Deus. Meus irmãos, era isso que nós tínhamos a oferecer nessas reflexões de hoje, que nós possamos, então, logo mais à noite, nos nossos encontros, oferecermos uns aos outros instrução, socorro e zelo. Até lá.